Queridos, nós iremos iniciar esse podcast, esse primeiro episódio, né, falando um pouco a respeito, né, de como que veio esse nome do nosso podcast, Conectados em Cristo. E nós sabemos que nos sentimos conectados, né, seja de uma maneira espiritual ou de maneira ali de um relacionamento, né, com alguém. Se você é casado, está namorando com alguém, você, né, de uma certa maneira, se sente conectado com aquela pessoa. E assim também somos nós com Deus, né? Quando nós nos conectamos, desde o primeiro momento, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós de uma certa maneira nos comunicamos com Ele, nos conectamos com Ele, né? E qual é a melhor maneira para nós nos comunicarmos, para nós nos conectarmos com Cristo, né? Não há nada melhor do que conversar com Ele, né? Nós sabemos que não há uma barreira, né? Agora não tem mais, né? Na verdade, no Antigo Testamento havia uma maneira, né, de pessoas se conectar, né, com Deus, e através de um profeta, através de um sacerdote, né? E as pessoas, elas tinham uma pessoa para ter um intermédio, né, entre ela e Deus. Só que hoje, graças a Jesus, nós não temos mais nenhuma barreira a respeito disso para nós nos conectarmos com Deus, né? E hoje, através do Espírito Santo, nós temos esse livre acesso ao Pai. E Jesus, né, quando ele veio ensinar os seus discípulos a chave, né, que é a oração. Então, aqui nós nos deparamos, né, com a chave, né, da nossa vitória, a chave para tudo aquilo que nós necessitamos, né, que é a oração. E é a maneira que nós iremos nos conectar com Deus, né? Então, com isso, nós vemos que realmente a maneira e a chave para nós nos conectarmos verdadeiramente com Cristo, com Deus, é a oração. E Jesus já nos ensinou a maneira correta, a maneira certa de nós nos conectarmos com Deus, que é através da oração. E Ele nos deu vamos dizer assim, uma maneira, né, uma descrição de como nós oramos, né? Se você não sabe orar, aqui está a chave. Olha só, aqui no livro de Mateus, né, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, número 9 ao 13, vai nos dizer. E também em Lucas, no capítulo 11, no versículo de número 2 até o 4. E aqui vai nos declarar algumas verdades. Vamos ler juntos. Pai Nosso, aqui em Mateus 6, do 9 ao 13. Então, quando nós vemos aqui a oração, Jesus vai nos ensinar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui Jesus vai nos ensinar a declararmos que Deus é o nosso Pai. E aqui também vamos declarar que Ele é santo e que seja santificado o nome dEle, o nome do nosso Pai, que é Deus. Então, quando nós iniciamos uma oração, nós também devemos, né, dizer o quão Deus ele é exaltado, o quão Deus ele é soberano sobre nossas vidas, e também declarando que Ele é nosso Pai, e santificado seja o nome dEle, hoje e sempre. E também vamos declarar aqui que a glória dEle seja manifestada também aqui nessa terra. Vamos ver? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós oramos também, quando nós falamos para Deus uma verdade, que Ele é soberano e eterno e santificado o nome dEle, nós também vamos dizer aqui que venha o reino dEle sobre a terra. Então, quando nós falamos para Deus que venha o seu reino, nós declaramos a Ele que nós queremos que o reino dEle, o reino dos céus,
Esse também, assim como no céu já é estabelecido, aqui na terra também seja. E também vamos declarar que, assim como é no céu, aqui na terra também seja feito. E também temos alguns pedidos, né? Aqui, como vai dizer no versículo de número 11, dai-nos hoje o pão de cada dia. Nós vamos falar para Ele as nossas necessidades. Não precisa ser somente o que Ele vai nos dar hoje, mas fala para Ele as suas petições. Peça a Ele, por mais que Deus ele já sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos, né? Nós também devemos falar a Ele o porquê de nós estarmos indo ali falar com Ele. Às vezes é uma oração diária, por exemplo, quando eu acordo pela manhã, eu já oro a Deus. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa chance de mais um dia estar aqui para viver, para fazer o que o Senhor colocou para eu fazer. Muito obrigado, que o Senhor venha cuidar do meu dia, cuidar da minha família, em nome do Senhor Jesus. É simples, né? É uma oração pequena e simples. Então, que nós não possamos fazer daqui, né, uma oração escandalosa, grande, assim como era naquela época, né, os fariseus. Muita gente falava assim abertamente e com palavras lindas. Não, nós não precisamos disso, sabe? Nós precisamos só nos comunicarmos com Ele, falarmos a Ele as nossas necessidades, sabe? E também aqui no versículo de número 12 vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quando nós perdoamos e falamos isso para Ele, que Ele vem nos perdoar, e perdoar assim como nós perdoamos os nossos devedores, pessoas que nos devem algo, pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos machucaram. Talvez se você é uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que tem uma mágoa de alguém que você não consegue perdoar, libere esse perdão. Se você não perdoa ou não perdoa essa pessoa por alguma coisa que foi muito grave para você, entenda, Cristo já nos perdoou. Cristo, Ele quer nos perdoar, mas se nós não perdoarmos, como nós vamos ser perdoados? Entende? Não estou dizendo que para Cristo você tem que, vamos dizer assim, perdoar para ser perdoado. Ele já te perdoou, mas para que você também não fique carregado com essa mágoa, com esse desejo, sabe, ruim, venha perdoar. Se você não consegue, peça a Deus, o Espírito Santo, que venha tirar todo esse desejo, essa coisa ruim do seu coração, sabe? Que você venha perdoar, assim como Cristo nos perdoou. E também vai dizer no versículo de número 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você seja inundado pela graça de Jesus, sabe? E que nesse momento aqui dessa oração, nós devemos pedir sempre para Deus nos ajudar, né? Que Deus venha nos ajudar nas nossas tentações. Sabemos que a tentação não vem do diabo. Ele sim fica ali clicando naquela tentação, talvez, ou só incentiva mais. Mas a verdade é que nossos sentimentos, nossos desejos que fazem nós sermos tentados, né? Então, não há tentação que não venha de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Então saiba que Deus sempre vai estar pronto para nos ajudar nas nossas tentações. E saber, claro, que Deus, Ele é maravilhoso para cada um de nós. Deus abençoe a todos. E obrigado por ouvir esse podcast. Deus abençoe sempre. Em nome do Senhor Jesus.